Bom dia, investidores e traders. Bem-vindos ao Segue o Dinheiro. O meu nome é Fagner Lima e vamos olhar aqui para a semana que se avizinha, que é de dia 24 a 30 de agosto. Ok? Começando aqui para darmos contexto a como fechamos a semana anterior. Fechamos aqui com sentimento de risco mais neutro, com temas fiscais dos Estados Unidos, nomeadamente a ver com o Tesouro Americano como tema central, ok? Temos aqui algumas tags: intervenção do Tesouro Americano no mercado de dívida, possível consolidação fiscal dos Estados Unidos, a recuperação dos lucros industriais na China, pressões inflacionistas na Ásia, intervenção do Tesouro norte-americano no mercado obrigacionista. Ok, estes foram os temas a dominar o final da semana passada em termos de drivers do mercado, ou seja, o que está a influenciar o fluxo monetário, o que está a influenciar como é que as moedas se movem de um lado para o outro. Temos a política fiscal, mais uma vez, o que está a passar nos Estados Unidos a 67%, com divergência monetária a 22% e comércio global a 11%. Ok, portanto, pessoal, a meu ver, está bastante correto. Estamos aqui com um sentimento de risco mais para o neutro, um bocado ali inclinado para o risk on, porque continuamos a ver fluxos de carry trade a serem executados no mercado. Ok? E para a semana que se avizinha temos aqui bastantes eventos importantes. Ok? Portanto, o tema dominante esta semana é a narrativa fiscal dos Estados Unidos. O Tesouro norte-americano iniciou operações de recompra de dívida e o mercado aguarda medidas concretas de consolidação fiscal por Scott Bessent, previstas para o final desta semana ou o início da próxima. A reação inicial foi mista, os yields reverteram parte da queda e a medida foi amplamente lida como insuficiente. O déficit orçamental americano deteriora-se sobre o peso de reembolsos tarifários e potenciais cortes fiscais não financiados, e o mercado está a cobrar esse risco nos yields longos. Okay? Foi isto que originou bastante a fraqueza no dólar americano durante esta semana, mas pronto, temos tido desenvolvimentos não só por parte desta situação fiscal dos Estados Unidos, mas também desenvolvimentos ali do lado do conflito no Médio Oriente, né, que parece que não se vai chegar a nenhum acordo de paz nos próximos tempos e, pelo contrário, parece que ao invés de guerra direta, parece que os dois países estão a começar uma guerra mais virada para as economias, certo? E isto é mau a nível global, portanto temos de continuar a prestar atenção a este sentimento de risco global antes de tomarmos decisões sobre as próximas trades, ok? Portanto, continuando, este pano de fundo fiscal converge com o evento mais importante do calendário, o discurso de Walsh em Jackson Hole na quarta-feira. É a primeira vez que Walsh discursa neste fórum como Chair da Fed, no momento em que a intervenção do Tesouro no mercado obrigacionista e a subida dos juros longos criam pressão adicional sobre a política monetária, ok? Temos tido esta incerteza recente sobre qual é a posição concreta da Fed em relação ao que vão fazer com os juros, uma vez que o Walsh, como novo chair, disse que forward guidance, ou guiar o mercado sobre qual será a próxima decisão da Fed, não faz parte da metodologia dele. Portanto, os mercados agora têm bastante incerteza precificada em relação a essa incerteza da direção que a Fed pretende tomar. Ok, viramos aqui para a Europa. O euro e a libra esterlina destacam-se como os grandes beneficiários da fraqueza estrutural do dólar. Para o euro-dólar há uma simetria de posicionamento de CFTC relevante a monitorizar. Asset managers estão longo extremo no euro, enquanto o leverage funds mantém a posição net short. Esta divergência cria condições para movimentos bruscos caso qualquer um dos grupos seja forçado a ajustar, especialmente se o Walsh ou Bessent surpreenderem, ok? Temos aqui uma oportunidade. Em termos de carry, o franco suíço assume o papel de moeda de financiamento neste ciclo, ao contrário de abril de 2025, limitando a sua apreciação, o que é perfeito para a economia suíça, uma vez que um franco suíço demasiado forte afeta a economia no sentido em que afeta as exportações. As exportações tornam-se mais caras para o franco suíço e isso afeta a sua receita, ou o seu GDP, o seu PIB, ao final do trimestre, ok? O iene consolida perto do
de 159, com viés bullish ancorado na divergência monetária crescente. O dólar neozelandês é o subdesempenho mais pronunciado, com leverage funds em net short extremo, o posicionamento mais extremo de todo o universo FTC monitorizado. Okay? Nos dados, o Core PCE de quinta e a revisão anual dos NFP são os eventos que podem mover o mercado antes do fim de semana. Os PMIs S&P de quarta merecem atenção, leitura em expansão poderiam moderar temporariamente a queda do dólar. Okay? O evento mais crítico desta semana, o anúncio de medidas concretas de Bessent, a sua concretização ou ausência determina se o Bessent Put tem substância suficiente para estabilizar os yields longos americanos, ou se a deterioração fiscal dos Estados Unidos se aprofunda sem resposta crível, acelerando a rotação estrutural para fora dos ativos denominados em dólar. Jackson Hole e Bessent na mesma semana é a combinação de maiores riscos do ano para o dólar americano. Ok, pessoal? E, epá, temos aqui bastante oportunidade. Estes dois eventos são bastante importantes para o dólar porque são eventos estruturais, certo? Isto quer dizer que qualquer das decisões, principalmente se forem o contrário daquilo que o mercado está à espera, provavelmente irão gerar movimentos de reprecificação bastante violentos no mercado. Okay? Já temos visto o ouro a beneficiar bastante desta fraqueza do dólar, temos visto outras divisas que normalmente seriam afetadas negativamente neste cenário, mas que têm estado a recuperar em força, né, em relação ao dólar ultimamente. Portanto, pessoal, para esta semana é isto que temos de prestar atenção. Okay, voltando aqui ao nosso insider. E olhando aqui para cada moeda, vamos dar um overview. O dólar, pronto, terminou a semana passada com um sentimento de risco mais bearish, com a política fiscal como tema central. E aqui podemos ver que a maior parte dos bancos e desks tem exatamente a mesma opinião. É aqui que nós vamos buscar confluência para conseguirmos ter uma opinião mais vincada sobre a posição de cada moeda. Em termos do euro, o euro está com um sentimento de risco mais bullish e sentimento de risco é exatamente esse tema central e, como sempre, o euro ou este sentimento do euro deve-se muito à fraqueza do dólar e não necessariamente de algum tipo de evento ou dado vindo da economia europeia. Ai, peço desculpa. Ok. Em termos da Libra, também está aqui bastante bullish, uma vez que o dólar está bearish, todas as moedas têm beneficiado bastante, o iene japonês também, não apenas por causa do dólar, mas porque esta fraqueza do dólar beneficia o iene, uma vez que o iene estava demasiado forte e estava a preocupar as autoridades japonesas. Isto é perfeito, é um cenário perfeito para o iene japonês. Ok? Dólar australiano, a moeda que mais beneficiou esta semana. O dólar canadiano também beneficiou bastante, apesar de haver ali algumas incertezas em relação ao acordo comercial com os Estados Unidos, uma vez que Trump começou a impor certas restrições. Tem havido desenvolvimentos este fim de semana, mas é algo que temos que continuar a ter em atenção. Okay? Se houver alguma resolução, vamos ver o dólar canadiano a beneficiar, né, a fortalecer. Se não houver nenhuma resolução e continuarem a haver demasiadas restrições, isso afeta a economia canadense e muito provavelmente vamos ver um dólar canadiano mais fraco. O dólar neozelandês, pronto, não tem beneficiado tanto, tem havido algumas incertezas, não só em relação a achar-se, ao mercado achar que está precificado demasiados movimentos hawkish, ou seja, o mercado está demasiado hawkish e acha que o Banco Central neozelandês pensa que vai aumentar os juros demasiado agressivamente, certo? E é isso que tem dado fraqueza ao dólar neozelandês, uma vez que o mercado tem reprecificado e retirado algumas dessas expectativas hawkish do dólar neozelandês. Mas apesar disso, o sentimento de risco um bocadinho mais virado para o risk on faz com que o dólar neozelandês tenha algum suporte. Okay? E o franco suíço? Pronto, o franco suíço tem sido a moeda de funding
mais cobiçada, digamos, porque ao contrário do Yen, né, em que o Banco Central japonês está a pensar a aumentar os juros, o franco suíço não está a pensar a aumentar os juros, e num cenário em que carry trades são os movimentos mais predominantes no mercado, é claro que os investidores vão procurar a moeda de funding que menos constraints, né, que menos entraves tem, e esse é o caso do franco suíço. Ok? Portanto, olhamos aqui apenas para as carry trades. Terminamos a semana anterior com um sentimento mais de carry trade off, né? As carry trades ali por causa destas incertezas por volta da dívida americana. No entanto, isto não impediu o mercado de continuar a implementar carry trading, né? Porque vimos moedas a fortalecerem e que dá a indicação de que carry trades estavam a ser executadas no mercado. E olhando aqui para as nossas moedas, continuamos a ter o dólar neozelandês em primeiro lugar como carry alvo, ou seja, como é a moeda que tem, uma vez que agarremos nas yields a 10 anos e retiramos a inflação dessa economia, obtemos a yield real, certo? E o dólar neozelandês é que tem o yield real mais alto de longe, ou seja, eu como investidor num regime de risk on em que não quero proteger o meu capital, eu vou à procura daquela moeda que me fornece o maior retorno, e neste caso é o dólar neozelandês. Ok? Se formos olhar estritamente para dados, faz sentido que seja dólar neozelandês. No entanto, se formos olhar para o cenário macro, né, que é a base de tudo, pronto, há ali alguma incerteza em relação ao dólar neozelandês, e por isso é que não o vimos a beneficiar tanto deste cenário de carry trades. No entanto, moedas como o dólar canadiano ou como o dólar australiano beneficiaram bastante, apesar de terem yields mais baixas, porque pronto, apesar de terem as yields mais baixas, os investidores olham para elas como sendo um bocadinho mais safe, certo? Um bocadinho tem menos risco em relação a economias que estão um bocadinho mais tremidas, como é o caso da economia americana ou da economia da Nova Zelândia. Ok? E como sempre, as moedas de funding são o iene japonês e o franco suíço, e temos ali o euro, que apesar de tudo beneficia, porque ao contrário de outras economias também está aqui um bocadinho mais estável, e os investidores olham para a economia europeia como sendo menos risky, né? Incorpora menos risco do que outras certas economias que podem ter yields mais altos. Portanto, os investidores acabam por alocar o seu capital nestas economias e nestas divisas. Ok? E este é o nosso overview para esta semana, da semana que se avizinha, pessoal. Muitos eventos importantes, é só prestarmos atenção, porque vão haver muitas reprecificações e vão haver mudanças de sentimento de risco, e como isto é a base de tudo, temos de prestar atenção a estes eventos. Ok, pessoal? Não se esqueçam do nosso programa fundador, restam apenas 87 lugares de 100 para terem acesso a 20% de desconto vitalício uma vez que nós lancemos a plataforma. Ok? Pessoal, espero bem que tenham uma bela semana de trading, eu sei que vão ter, e como sempre, sigam o dinheiro.